o primeiro dia da semana, domingo. Eu vim agora porque a gente estava reunida em família, mas estou aqui para dar continuidade à leitura de Atos 19. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros Pai, Jesus. Te pedimos que possa estar com cada um de nós que vamos assistir às palavras dos vossos discípulos, Senhor. Por favor, nos dê sabedoria e inteligência espiritual para compreender tudo o que houve e tudo o que tinha que ser feito, Pai. E que foi uma perseguição muito grande. Por isso que Jesus disse que na segunda vinda ainda haveria perseguição, porque ele perguntou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que as pessoas manteram a fé, manteram a convicção de viver uma vida centralizada em vós? Bondoso Pai, permita que nós possamos estar lutando para viver essa vida centralizada em vós, para fazer parte da grande bodas, Pai, que é viver, e das bonância, que é viver na era da segunda vinda do Messias. Quando Jesus também disse que ele ainda ia padecer pela geração do qual ele voltaria. Bondoso Pai, ele disse, não ele voltaria, mas ele disse que o Espírito da verdade, e que ia ensinar toda a verdade abertamente, ia falar dele porque receberia dele. Por favor, permita que as palavras que já foram ditas, está aí gravada, tanto aí como no YouTube, possa ser revista, tirar das dúvidas, caso alguém precise, Pai, que possa conectar conosco para nós estudarmos juntos. Bondoso Pai, muito obrigado por todo esse trabalho que o Senhor está tendo ao longo da história, desde a existência da Terra, até o momento que o Senhor tentou começar a elevar o homem, e Adão e Eva caíram e optaram a ficar, se unir e ter descendência de Satanás, como disse Jesus em João 8,44. Permita que nós possamos estar dentro desse preceito de ser descendências vossas, enxertado ao vosso filho e a vossa filha, o terceiro Adão e a terceira Eva, filha unigênita de Deus, porque nenhuma Eva foi ainda ou se tornou filha unigênita ou chegou à perfeição. A primeira Eva caiu e se afastou de Deus porque não era perfeito, porque o perfeito não pode ter falha. A segunda não houve tempo de aparecer, porque Jesus só teve 3 anos de ministério público e foi brutalmente assassinado e torturado, Pai. Nos perdoe e perdoe nossos antepassados por isso. Te peço que ilumine nosso coração e nossa mente para compreender o vosso poder, vossa glória, vossa vida e tudo que nós temos que passar para estar centralizado em vós, em vosso Filho, Pai. E que nós possamos viver dentro da era da filha primogênita vossa, para que assim possamos seguir os passos do Espírito Santo substancial para a nossa vida, a vida de nossos filhos e da nossa comunidade. Te peço que abençoe todos que vão assistir, que possa enriquecer os corações, dando força para vencer os obstáculos e o momento difícil que é a travessia dos últimos dias. Te agradeço e te peço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá, deixa eu soltar aqui. Eu vou ter que botar aqui porque se alguém aparecer aí eu vejo pelo... Apesar que ontem a Helena estava comigo e eu só vi quando eu fui olhar. Tenho que baixar aqui. Vem pra cá. Ai, que saudade do meu filho. Meus netos acabaram de ir e eu já tô com saudade. De verdade. Vamos lá. Bom, vamos começar a ler. Tem umas coisas interessantes aqui. Atos 19. É Atos dos Apóstolos, né? Porque vários falam. 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Efésio. Encontrando alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando credes? E já eram discípulos, não? E eles disseram: não sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Eles não entendiam sobre o Espírito Santo. Depois eu falo sobre isso. E ele disse que sois batizados, desculpa. E Paulo disse-lhe: em que sois batizados então? E eles responderam: no batismo de João Batista. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo, olhe bem que parte importante. Ai, Senhor.
dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, que é Jesus. Este é Jesus o Cristo. E ele, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhe suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em língua e profetizaram. Gente, não era língua estranha, eles falavam a língua e o povo que era daquela língua, entendia o que eles estavam falando, ok? Veja quando Pedro fala. Então, olha que coisa importante. É a crença no poder do Espírito Santo, que é nossa mãe, que é o Espírito Consolador, né? O Espírito de mãe. Então, nós temos um pai, que é Deus, e uma mãe, que é o Espírito Santo, que consola e que protege e que educa, né? Ok? E eram a todos 13 homens, todos os 13 foram batizados e todos os 13 aceitaram Jesus como Filho de Deus. E eles entraram na sinagoga e falaram ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns endureceram e descreram, falaram mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se dele e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo Tiago. Ele separou e foi para as escolas. Eles iam para a sinagoga, para as escolas, porque era lá que o povo se concentrava para ouvir a palavra de Deus. E ele ia ensinar então as boas novas de Jesus. Mas, E isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos, e faziam milagres especiais pela mão de Paulo. Por que os milagres eram especiais pela mão de Paulo? Porque Paulo tinha uma fé muito grande em Jesus, e ele acreditava que tudo que Jesus tinha ensinado a ele aconteceria. E foi Jesus que deu testemunho para Paulo, né? De modo que até os seus lenços e aventais se levantassem aos enfermos, as enfermidades se retiravam dele, e os espíritos malignos saíam dele. Vocês entenderam isso aqui? Por que acontecia isso? Porque quando uma pessoa está ligada com os pais celestiais, a roupa dela pega energia dela. Se está com a energia que recebe de Deus, tudo que aquela pessoa faz é como Jesus, né? Os discípulos receberam os dons de Jesus. Então receberam um pouco do poder de Jesus. Então tudo que ele passava santificava. E quando santifica, os maus espíritos não podem ficar. Então alguns judeus andarinos, exorcistas, que tentavam invocar o que tinha espírito. Olha bem, gente, isso é fantástico. Eu quero que vocês prestem atenção. Porque isso é muito, 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 muito forte. E alguns judeus andarino, exorcista, tentava invocar sobre os que tinham espírito maligno com o nome de Jesus, dizendo: olhe bem, você não pode invocar o nome de uma pessoa que você não segue, que você não pratica. Olha o que acontece, olha como é sério. Por isso que vai começar a acontecer essas coisas. Porque as pessoas zombam de Deus. Você não pratica, você faz as coisas erradas e você acha que tem poder para dominar o mal. Como se você está ligado a ele? Olhe bem, viu? Ele dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, acerca desses filhos de Selva, um judeu e principal, ele era um judeu principal dos sacerdotes. O que fazia isso? Era um judeu, um sacerdote, judeus, que foi fazer isso. Aí olha bem, e o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tem espírito maligno, gente, ai meu Deus, um minutinho só. E o homem que tem espírito maligno, saltando sobre eles, dominaram e prevaleceram contra ele, de tal maneira que fugiram nus, ele rasgaram a roupa dele, e ferido daquela casa. Isto foi conhecido por todos os judeus e gregos, que também havia em Efésio. E o temor caiu sobre todos eles, e o nome de Jesus era magnífico. Eles viram que o nome de Jesus era magnífico pelo poder que tinham os discípulos que cumpriam a verdade, e até o mau espírito dá testemunho. Ou seja, eu conheço aquele que está servindo a Jesus, que está pregando sobre Jesus e praticando. Você, eu não sei quem é, porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Queriam usufruir do nome poderoso de Jesus, que só funciona se você estiver
cumprindo a verdade. E agora vai começar isso. E muitos, é aquilo que Jesus diz, na segunda vinda não vai poder mais usar o nome de Jesus. E muitos dos que creiam vieram confessar expondo os seus atos. E também muitos dos que ouviam, usavam arte curiosa, juntaram-se seus livros, os que seguiam a arte curiosa, trouxeram e queimaram diante de todos os homens, feito conta do seu preço, chegando a 50.000 peças de prata. Quer dizer, eles não quiseram mais, isso não tem valor, e aí o negócio é seguir Jesus mesmo, que é o Filho de Deus, né? E assim, poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia. E prevaleceu por causa desses atos dos nossos irmãos apóstolos e discípulos até chegar em nós, né? Após as confusões dessa coisa, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passado pela Macedônia, a Cássia, dizendo: depois de houver estado ali, importa-me também ir até Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que servia, Timóteo e Erasto, eles permaneceram por algum tempo na Ásia, e naquele mesmo tempo houve um pequeno tumulto cerca do caminho, um pequeno tumulto. Porque um certo oureiros, que fazia prata e ouro, chamado Demétrio, que fazia nicho e prata para Diana, que era a deusa dos Efésios, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, aos quais, havendo se juntado com os artesãos de preocupações semelhantes, disse: homens, vós sabeis que desse ofício temos nossa riqueza. Ou seja, se não, só existe um Deus e a gente está com a Diana, que era uma deusa feita pelos Efésios, então a gente vai ficar pobre, né? Ele não estava preocupado nem com a deusa Diana nem nada, só com o lucro que dava fazer móveis, né, de prata e ouro para elas. Além disso, vedes e ouvis que só em Efésio, mas quase em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que são deuses, aqueles feitos pela mão dos homens, ou seja, deuses com Deus minúsculo, tá ok? Que são deuses, ou seja, você não pode adorar coisas feitas pela mão de homem. E assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo, no descrédito, mas também que o templo da grande deusa, com Deus minúsculo, deveria ser desprezado, ou seja, destruído, magnificência daquele que toda a Ásia e o mundo adora. Não era o mundo todo que adorava essa deusa, era eles, né? Ouvindo essas palavras, encheram de ira e clamaram a grande deusa Diana do Efésio. E toda a cidade encheu-se de confusão, capturando Caio e Aristarco, homem de Macedônia, companheiro de Paulo, nas viagens. Eles correram unanimemente para o teatro. Lembra que o teatro era tipo um tribunal? E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, e os discípulos não o permitiram. Alguns principais da Ásia, pessoas importantes como o governador, eram seus amigos, e enviaram e rogaram que ele não se arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, porque a assembleia estava confusa. A maior parte deles não sabia a razão da reunião. Eles estavam tão apavorados que cada um falava uma coisa diferente. Então, eles tiraram Alexandre, que era o governador, dentro da multidão, impedindo-lhe os judeus para diante, empurrando, né? Alexandre, acenando com a mão, queria sua defesa ao povo, mas quando eles souberam que ele era um judeu, todo em uma só voz gritavam durante hora: grande é Diana dos Efésios, a deusa, né? Isso eram os artesãos, viu? Então os escrivãos da cidade, que eram os escribas, tendo apaziguado as pessoas, disse: homens de Efésio, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésio é adoradora da grande deusa Diana, e a imagem que desceu de Júpiter? Então, olhe bem, ele quis apaziguar de uma maneira errada, porque os judeus sabiam que só existe um Deus. Porque ele estava, se era um escrivão que escrevia as leis mosaicas, para apaziguar, estava mentindo, dizendo que a deusa era uma grande deusa, né? Então ele quis apaziguar, mas de uma maneira com mentira não dá certo. Vendo que essas coisas não podem ser contraditas, que a deusa era grande e podia,
Porque esses homens que aqui trouxesse não são ladrões de igreja, nem blasfemaram de vossa deusa. Não, só disseram que ela não é deusa. Mas sim, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem no tribunal, está aberto. Há algum procônsul que se acuse uns aos outros, ele falou, né? O tribunal está aberto, mas você tem que dizer quem é que está acusando um ao outro. Mas se investigarem outra coisa, ou seja, a crença de Paulo, a maneira dele pregar, né? De outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia, porque ali era só um encontro dentro de um tribunal. Porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, ou seja, ser julgado porque fez alvoroço sem injusta causa. Não havendo causa alguma que eu possa justificar esta multidão. Olha que coisa boa, né? E tendo dito isso, ele se despediu da Assembleia, ou seja, acabou com a Assembleia. Então conseguiu apaziguar de uma maneira errada, mas conseguiu, porque ele mentia, eram judeus, um escrivão, devia ter dito a verdade, mas ele conseguiu de alguma forma apaziguar as pessoas, certo? E essa é a nossa leitura de hoje. Boa noite, minha irmã. Eu vi a inauguração, foi muito linda. Uma boa noite. Obrigada por estar aqui. Então essa é a leitura de hoje, a gente vai fazer oração. Desculpa que já está bastante tarde, né? Mas foi essa hora que eu pude parar. Hoje teve a cerimônia na igreja e ele fui participar. Milano ficou aqui porque tinha convidado da família, né? Um sobrinho, a mãe, o outro e uma menininha. Então a gente teve que se dividir para prestar atenção e dar atenção à família, né? Também que, como diz nosso Pai, é muito importante. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar, Pai, com cada um de nós, com as pessoas que estarão aqui agora e que virão assistir depois. Que o Senhor possa tomar posse, Pai, e fazer com que todos os anjos absolutos trabalhem pela unificação da vossa terra, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, para uma nação irmã que possa se unir novamente, Pai, sobre vosso comando e vossos desejos e vossas determinação. Por favor, esteja com nossos irmãos, o irmão do país Pelegrino, que foi fundado segundo a vossa vontade e vosso desígnio, que eles construíram vossa casa, uma igreja primeiro, depois a escola e só depois as casas, por amor a vós, por respeito aos ensinamentos de Jesus. Levanta, Pai, esses irmãos, os anjos celestes, para que levante essa nação, para que continue sendo o irmão mais velho que protege os outros irmãos das outras nações. Toma posse dos Estados Unidos, para que lá possa continuar sendo próspera, abençoada e protegida por vós, que os grandes religiosos de coração justo possam se levantar a favor dos vossos filhos celestiais, da vossa filha, Pai. Que o Espírito Santo substancial receba todo o amor, honra e glória para a vossa vitória, para que assim aconteça todos os desígnios do céu segundo a vossa vontade e a vontade dos verdadeiros pais. Sabemos que Jesus quer muito que os cristãos sejam, Pai, encontrem a segunda vinda e seja salvo. Por favor, faça com que cada um de nós possa encontrar vosso justo e possa levar ele a conhecer toda a vossa verdade. Pai Celestiais, nós agradecemos nossos irmãos, discípulos, apóstolos, que lutaram e deram sua própria vida para que nós acreditássemos em Jesus e pudesse fazer parte da segunda vinda do Messias nesses últimos dias que estamos vivendo do Apocalipse, Pai, da transição do mal que está todo fluindo e aparecendo tudo para a transição do bem. Nós sabemos que só o bem é absoluto e eterno. O mal, ele por si mesmo está se autodestruindo. Que o Senhor tome posse de nossas crianças, nossos bebês, nossos adolescentes. Que o Senhor coloque a mão, Pai, sobre eles, para que eles tenham chance, aqueles de primeira geração, conhecer ao vosso Filho, o Senhor da segunda vinda e o Espírito Santo substancial. Que o Senhor tome posse das crianças de segunda, terceira e quarta geração, que são os futuros vossos, para que elas cresçam dentro de uma tradição, de um respeito e de um amor incondicional, Pai, pelo vosso filho e pela vossa filha. Te peço que o Senhor possa estar com cada irmão justo da comunidade sagrada dos verdadeiros pais, levantando e fazendo que cumpra, Pai, a missão de dar testemunho e lutar para que as pessoas fiquem do vosso lado, assim sendo protegidas pelo vosso poder e vossa glória e recebam bonância, Pai, para se enxertar diretamente na verdadeira oliveira. Te peço
e te agradeço por esse dia da semana, que o Senhor tome posse do Brasil, dos 3 poderes, federais, estaduais e os municipais, onde quer que estejam justos, que o Senhor levante e os proteja, também nas nossas forças armadas, todos os justos, onde tiver Ele, levanta e protege, todos aqueles que lutam pelo o Brasil, pela soberania do Brasil e pelo povo brasileiro. Por favor, estejam com Ele protegendo, porque sabemos que muitos, Pai, vão pagar com a saúde e alguns até com a vida, por tentar destruir uma nação que é vossa promessa, que faz parte, Pai, da América Latina Celestial, que é um Brasil celestial para vós, que isso concretize toda a vossa vontade através de vossos filhos e filhas que foram enxertados em vós e os que nasceram, Pai, como segunda e terceira gerações. Te agradecemos e pedimos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Minha irmã, muito obrigada, uma boa noite. Que essa semana seja muito, muito, muito abençoada. E que Deus dê bastante vitória, que o mal pare de ver a igreja de Santa Mário, o pastor e as pessoas daí, possa crescer cada vez mais em harmonia e vitória. Uma boa semana toda, parabéns pela sala Johnson. Uma boa noite e até amanhã, se Deus permitir.